Boa noite, sejam bem-vindos, irmãos e amigos, à nossa Igreja Batista Regular, Vida e Paz. O culto de quarta-feira, hoje à noite, nós vamos estudar da doutrina do Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia ensina. E eu, para esse estudo, usei este livro de teologia elementar. E a semana passada nós vimos sobre a doutrina das Sagradas Escrituras e cremos que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, nos seus manuscritos originais, compostos de 66 livros, foram inspirados verbal e plenariamente por Deus, que seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo e por isso expressam toda a revelação divina sem nenhum erro. Que Deus preservou a Bíblia de forma sobrenatural. Cremos que a Bíblia é a suprema revelação da vontade de Deus para os homens e nossa única regra de fé e prática para a vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da declaração doutrinária baseado nas Sagradas Escrituras. E vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos reunir desta forma e estudar e ouvir a Tua palavra. Que seja Teu Espírito Santo guiando, ensinando, redarguindo e convencendo as pessoas que não conhecem de Jesus, que eles são pecadores e precisam conhecer o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. Abençoa este tempo, nos dá sabedoria para entender e te conhecer. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje, dando continuidade com o estudo da declaração doutrinária da Igreja, vamos estudar a doutrina de Deus, o Deus verdadeiro, e que podemos enunciá-la da seguinte forma: cremos em um único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que, de acordo com o ensino das Escrituras, é o Deus eterno. Cremos que Deus se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são co-iguais em autoridade, poder e glória, executando ofícios distintos e harmoniosos na grande obra da redenção do ser humano. Deus é soberano e infinito. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. É um Deus de santidade, amor, misericórdia, bondade, graça, verdade, fidelidade, retidão e justiça. Em relação à existência de Deus, nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas páginas das Escrituras. Deus, como é declarado na Bíblia, sendo Espírito, não pertence à categoria da matéria e, portanto, não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou materiais. Alguém declarou: para asseverar a não existência de Deus, o homem precisa explorar até os confins do universo para estar certo de que Deus não está ali. Há de interrogar a todas as gerações da humanidade e todas as hierarquias do céu para estar certo de que eles nunca ouviram falar de Deus. Já em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Por outro lado, a incredulidade rejeita irracionalmente qualquer possibilidade de haver uma revelação divina, pois é evidente
mente sem preconceitos, que o Deus da natureza é também o Deus da revelação, visto que muitas provas a respeito de um podem ser oferecidas a respeito do outro. É verdade que existem certo número de argumentos que, embora não estudaremos hoje, são provas da existência de Deus. Um deles é a crença universal, como escrito em Romanos 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Mas hoje estudaremos um pouco da doutrina de Deus, a saber, a unidade, a trindade e a sua natureza. Para isto, partimos do fato que ele existe, como o afirma as Sagradas Escrituras, e que ele deixou escrita para que nós possamos conhecê-lo. Agora, adentrando-nos à natureza de Deus, que é revelada pelos seus atributos. Desde tempos antigos, o homem tem procurado descrever ou retratar Deus por meio de figuras, de pinturas ou da palavra escrita, mas sempre tem falhado, ficando muito longe do seu alvo. Pois como pode aquilo que é finito ter a esperança de compreender e expressar aquilo que é infinito? E a primeira coisa que devemos de entender, que nós não podemos entender plenamente um ser infinito, o Deus da Bíblia. O próprio povo de Israel procurou apresentar medidas e descrições de Deus. E assim fizeram ídolos de metal e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, 4. Eles falharam totalmente. Porém, nessa tentativa, o que se percebe é a profunda depravação em que se atolaram, levando à substituição do verdadeiro culto a Jeová pelos ídolos. Tampouco as modernas tentativas, mediante a ciência e a filosofia, têm sido mais eficazes, pois nosso Deus não pode ser medido nem retratado. Ele é único. Isaías 44:6 diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus é único, não pode ser medido nem retratado. A natureza de Deus melhor se revela pelos seus atributos. E o termo atributo, em sua aplicação às pessoas e às coisas, significa algo pertencente às pessoas ou coisas. Pode ser definido como qualidade ou característica essencial, permanente e distintiva, e que pode ser afirmada, por exemplo, a cor ou perfume de uma rosa. Os atributos de uma coisa lhes são tão essenciais que, sem eles, ela não poderia ser o que é. Isso é verdade para uma pessoa. Se um homem se visse privado dos atributos que lhe pertencem, deixaria de ser homem, pois tais atributos lhe são inerentes na sua qualidade de ser humano. O mesmo podemos dizer em relação a Deus. Seus atributos lhe pertencem inalienavelmente e, portanto, o que ele é agora há de ser sempre. Hebreus fala que Deus não muda.
Os atributos de Deus, portanto, são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas que podem ser afirmados a respeito de seu ser. Seus atributos são suas perfeições, inseparáveis de sua natureza e que condicionam seu caráter. Por exemplo, Deus tem vida. Lemos em João 5:26. João 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deus tem vida. Ele ouve, ele vê, sente, age e, portanto, é um ser vivo. Outras passagens apresentam diversos contrastes entre Deus e os deuses pagãos. O verdadeiro Deus fica nitidamente demonstrado que a realidade da vida é um atributo divino. Outro atributo é que Deus é espírito. Em João, lemos Deus é espírito. Não diz Deus é um espírito. Isto quer dizer que Deus é espiritual em sua natureza, ou seja, em seu ser essencial. Deus é espírito. Outros atributos são revelados nos nomes próprios de Deus. Por exemplo, temos Jeová, que foi o nome que se revelou com os homens e revelado a Israel. Tudo o que significa para nós o nome de Jesus significa Jeová para o antigo Israel. Significava para eles tudo que está envolvido na salvação e na bênção. Jeová significa o único ser eterno e imutável, que era, que é e que há de vir. É o Deus de Israel e o Deus daqueles que são remidos, pelo que agora, em Cristo, podemos dizer, Jeová é nosso Deus. O nome Eu Sou, em Êxodo 3:14, eu sou o que sou. É o pensamento que fica por detrás do nome Jeová. Três coisas são envolvidas ali: a autossuficiência de Deus, sua absoluta soberania e sua imutabilidade. E assim, toda a Bíblia contém, e nós podemos observar combinações desse nome. Por exemplo, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Elohim, o Senhor Altíssimo. E assim por diante. Outras personalidades que são atribuídas a Deus são tristeza, uma emoção pessoal atribuída a Deus devido à atitude pessoal e às ações dos homens. Ira é um ressentimento pessoal de Deus, ainda que santo, o que ele sentiu, por exemplo, contra Salomão, por causa de sua perfídia e infidelidade. Zelo. O zelo, ou ciúme de Deus, é santo. A diferença do ciúme humano trata-se de seu interesse por seu santo nome, sua vontade e seu governo. Amor. Esse amor é pessoal, de um Deus pessoal, manifestado em Jesus Cristo para nós. E que mais podemos mencionar do nosso Deus? Ele é eterno, imutável, que não muda, onisciente, que tudo sabe, onipotente, que tudo pode fazer, onipresente, que está em todos os lugares. Ele é santo, reto e justo, amoroso, misericordioso, gracioso,
e muitos outros atributos de Deus. Podemos passar a noite toda falando dos atributos de Deus, tanto morais como naturais, mas não é o foco. E vamos continuar com o nosso estudo. Agora vejamos a triunidade de Deus. Essa palavra deriva de dois vocábulos latinos que significam três e unidade, que afirma a doutrina de três em um, ou seja, a trindade. Primeiro vejamos alguns erros em relação ao entendimento dessa palavra, a trindade. A trindade não é que há apenas três aspectos ou manifestações de uma só pessoa. Também não são três elementos essenciais de um Deus que compõe um, tal como corpo, alma e espírito compõem um homem. Essa analogia não é perfeita em relação a Deus. Também a trindade não é três deuses, três pessoas como se fossem três seres endeusados, não compõem uma trindade em unidade. Podemos resumir a trindade da seguinte forma: adoramos um só Deus em trindade e uma trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo as substâncias. A trindade, portanto, são três pessoas eternamente interconstituídas, interrelacionadas, interexistentes e, por conseguinte, inseparáveis dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Quando nós falamos unidade do ser, nenhuma outra verdade das Escrituras, particularmente no Antigo Testamento, recebe mais proeminência que a unidade de Deus, diz o Dr. Evans. O conceito dominante sobre Deus no período patriarcal era de que ele era o Todo-Poderoso. Aliás, El Shaddai, ou melhor ainda, todo suficiente. Isso serviu para intensificar a potência das simples ideias de poder, que parece trazer consigo a exclusão de outros poderes e divindades e conduzir diretamente ao conceito da unidade de Deus. Por unidade de Deus se entende não que ele possui uma única personalidade, mas uma unidade de essência e ser na qualidade de divindade una e única. Deve-se notar que, apesar de ser a unidade de Deus uma unidade real e autêntica, é, não obstante, composta e não uma unidade simples ou isolada. Sendo assim, enquanto que, por um lado, as Escrituras compelem a crença na unidade da existência de Deus, por outro lado, admite a triunidade da personalidade dentro dessa existência, pelo que também a unidade de Deus se torna a verdade básica da doutrina da Trindade. Por exemplo, como prova da unidade divina, podemos apelar para o sistema da natureza, trazendo o sinal, ou melhor dito, uma assinatura de um só agente todo-poderoso. Desde as revelações pelos microscópios até aquelas maravilhas enormes vindas do telescópio, em todos esses sistemas, planetas, constelações, células, há uma maravilhosa coordenação e cooperação, o que mostra que todas as suas partes compõem um todo completo.
e que é Deus quem os une e os faz o que são. É a unidade de Deus que evita que todos esses corpos celestes sejam um multi-universo e faz com que sejam um único universo. Deuteronômio 6:4. Vamos ler esse versículo. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Marcos 12:29, Jesus cita esse mesmo versículo. Então, tanto a razão, olhando para a natureza, como a revelação pelas Escrituras, estabelecem claramente a verdade da essência una de Deus. Apesar de que a Bíblia ensina a unidade de Deus, a saber, que existe um e apenas um Deus, ensina também que na divindade única há uma distinção tríplice de pessoas. E usamos a palavra pessoa por não existir um termo melhor para expressar a ideia. Pai, Filho e Espírito Santo. Há três pessoas em um único ser. Isso não significa que as três pessoas divinas sejam três no mesmo sentido em que são uma, ou que sejam uma no mesmo sentido em que são três. Um teólogo declara: a essência divina, única e indivisível, como um todo, existe eternamente como Pai, e como Filho, e como Espírito Santo, pelo que cada uma dessas pessoas possui a mesma essência, constituindo-se pessoa distinta, devido a certas propriedades incomunicáveis que não são possuídas em comum com as demais. As distinções pessoais entre essas três pessoas podem ser percebidas no uso dos pronomes pessoais que aparecem na Bíblia, como eu, tu e ele. Agora, note o seguinte: não podemos aplicar à Trindade o termo pessoa, se referindo a três indivíduos distintos, pois cairíamos imediatamente no triteísmo. Podemos afirmar que a verdade jaz entre o sentido da palavra pessoa como um aspecto e o sentido de indivíduo. Todavia, como poderemos combinar essa distinção com a unidade é um problema que foge inteiramente da habilidade do homem, visto que não possuímos analogia em nossa experiência que nos capacite a entendê-la. Para nós, pessoas são indivíduos que se excluem mutuamente. As pessoas da divindade são mutuamente inclusivas. Uma habita mutuamente nas demais. Em resumo, por triunidade de Deus, se entende que Ele é um só em seu ser e substância, dotado de três distinções pessoais, que não são reveladas como Pai, Filho e Espírito Santo. Na nossa declaração doutrinária, descreve o seguinte em relação às três pessoas: como Pai, sua pessoa e obra. O Pai é a primeira pessoa da Trindade. Deus é Espírito e recebe nossa adoração. Deus é justo, santo, Rei, soberano e sustentador do universo. Deus é o doador de todos os dons. Deus deu seu Filho unigênito ao mundo. Deus é o Pai de todos os verdadeiros crentes. Como Filho, sua pessoa e obra. O Filho é a segunda pessoa da Trindade. O Senhor Jesus Cristo
é Deus eterno. Ele aceita a nossa adoração. Ele tornou-se homem e habitou entre nós. Ele é chamado a palavra, Logos, e é a palavra viva. Ele é o Criador de todas as coisas. Seu propósito de vida como Salvador é tirar o pecado do mundo. Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria de uma maneira sobrenatural. Ele é Deus manifestado em carne. Ele viveu uma vida completamente sem pecado e sua morte na cruz do Calvário fez uma plena expiação por nossos pecados, morrendo não como mártir, mas sim como um substituto voluntário em lugar do pecador, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi sepultado após haver morrido na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos. Subiu corporalmente ao céu, está assentado à destra do Pai, realizando seu ministério de intercessão. Cristo voltará nos ares para arrebatar a sua igreja. Essa vinda é iminente e pessoal. Depois dos 7 anos de tribulação que haverá sobre a terra, voltará novamente para restabelecer a monarquia davídica e reinará sobre o trono de Davi. Ele é profeta, sacerdote e rei. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele participou na criação. Ele inspirou as Escrituras. Em João, aprendemos que ele convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo. No mesmo livro vemos que o Espírito Santo foi dado pelo Pai através do pedido do Senhor Jesus Cristo para habitar nos nossos corpos de todos os crentes. Assim, nossos corpos tornam-se o seu templo. Sua obra entre os crentes é batizar, selar, santificar, guiar, dirigir e ensinar nos caminhos da justiça e da santidade. Cremos que existe uma distinção entre o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento e o seu ministério no Novo Testamento. Existe, então, uma obra nova e única do Espírito Santo em relação ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Também cremos que o Espírito Santo distribui dons espirituais aos crentes com vista à edificação da Igreja. Cremos que os dons de línguas, curas e revelação não são obras realizadas pelo Espírito Santo em nossos dias. Vejamos um exemplo das Escrituras para diferenciar, reconhecendo as três pessoas. E vemos isso no batismo de Jesus. Vamos procurar Mateus capítulo 3 e vamos ler versículos 13 ao 17, que fala do batismo de Jesus. A palavra de Deus diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E,
Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, claramente, nós temos três pessoas. Jesus na terra, no batismo dele. O Pai no céu. E o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Três pessoas, claramente. A distinção das três pessoas. Jesus está aqui na terra, o Pai no céu e o Espírito Santo vindo. São três pessoas. Podemos adotar as palavras de Pendleton, que diz: aceito o fato de que a Trindade existe simplesmente porque acredito que as Escrituras a revelam. E se as Escrituras revelam o fato de que há três pessoas na divindade, que há uma distinção que fornece base para as chamarmos, respectivamente, de Pai, Filho e Espírito Santo, que estabelece a base para a aplicação dos pronomes pessoais eu, tu e ele, que torna certo dizermos que eles enviam ou são enviadas, que Cristo está com Deus, está em seu seio, além de outras coisas da mesma natureza, ao mesmo tempo que se pode dizer que a natureza divina pertence igualmente a cada um delas. Na lógica humana, nós não podemos entender completamente isso. Vejamos, por exemplo, João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Os primeiros 3 versículos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Note, o Verbo se fez carne. O Verbo aqui é Jesus Cristo, que estava com Deus. E o Verbo era Deus. Na nossa lógica humana, não podemos conceber esta verdade. A gente não pode dizer, e Rafael estava com Felipe, e Rafael era Felipe. Não encaixa na nossa lógica, mas é Deus. Um exemplo, em Gênesis 1, quando Deus começa a obra de criação, no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus, em plural, Elohim, não é sobrevivência de um estágio politeísta, mas expressa a natureza divina na multiplicidade de suas plenitudes e perfeições, e não na unidade abstrata de seu ser. Finalmente, podemos encerrar com as seguintes palavras: temos um Pai que é Deus. Romanos 1:7 diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Pai é Deus. Temos um Filho que é Deus. Hebreus 1:8 diz: mas
do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro da equidade é o cetro do teu reino. Está falando do Filho e diz: ó Deus. O Filho também é Deus. Temos um Espírito Santo que é Deus. Atos 5, versículos 3 e 4 diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Não podemos achar uma analogia perfeita para explicar a Trindade, pois está muito acima da compreensão finita e da razão humana para ser entendida. Lembra? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O problema é que, frequentemente, devido ao nosso orgulho, nós queremos pegar essa verdade e pô-la numa caixa que podemos ter e controlar, mas não somos capazes de pôr essa verdade numa caixa. A única forma de aceitar aquilo que é claro para nós, aquilo que conseguimos entender, é aceitando humildemente pela fé. Eu vejo, mas não consigo conceber profundamente todas as verdades. Podemos explicar muitas coisas de Deus até certo ponto, até onde a nossa capacidade humana pode ir. Mas além, não podemos. Lembra que é Deus, um ser infinito, que vai além das nossas capacidades. Ele somente deixou certas coisas que ele sabia que nós poderíamos entender e conhecer dele. Isaías é um bom livro para conhecer ao Senhor. E graças a Deus, nós temos as Sagradas Escrituras para conhecer ao Senhor, para que, conforme a nossa capacidade, nós possamos entender e compreender quem é Deus, que faz misericórdia, que ama, que perdoa nossos pecados. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é clara para a nossa capacidade. Obrigado, porque nós podemos entender o que tu deixaste para nós, escrito na tua palavra. Nos ajude sempre a estudar tua palavra, pensar nos teus atributos para te conhecer, para te amar, para estar perto de ti. Obrigado por ser único, porque não tem outro Deus fora de ti. E obrigado pelos ouvintes hoje à noite. Nos ajudes, Pai, a entender o que é claro na palavra. Obrigado por tudo, Pai. E abençoa o resto da semana. No nome de Cristo Jesus. Amém.